Vou começar em pé. Depois, se eu cansar, eu sento, né? É que na tradição indígena, de uma maneira geral, mas na tradição munduruku também, a fala tem que ser sempre feita de pé, né? Porque a palavra ela toma conta do corpo todo. Ela não sai só da boca, né? Ela tem que reverberar no corpo da gente. Então, falar em pé é uma forma de fazer a palavra chegar mais longe, mais distante, né? E atingir do jeito que tem que ser. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo convite, né, de estar aqui abrindo esse ciclo de conversa e trazendo um pouco os olhares indígenas para esse cenário, né, o cenário da universidade. É sempre bom, especialmente aqui no caso da USP, onde eu também participei, né, fiz meus estudos, minhas pesquisas a partir da USP. Então, é uma honra sempre voltar, né, à casa da gente e saber que daqui saem realmente muito bons pensadores, modéstia à parte, claro, e pessoas que se comprometem também com a mudança da sociedade. É muito importante, né, ter esse espírito de transformação e certamente esse tipo de provocação que um encontro desse faz, ele permite que a gente meio que tenha contato com outros olhares, né? Tenha contato com outras visões de mundo, porque é isso que nos torna efetivamente mais humanos, né? É quando a gente é capaz de ampliar os nossos horizontes mentais, mas também os nossos horizontes existenciais, né? Em que a gente pode olhar visões de mundos diferentes, e isso vai criando o nosso jeito próprio de coexistir com a diversidade, né? Coexistir com a diversidade não é exatamente simplesmente suportar o outro, não é? Mas é exatamente isso, coexistir, ou seja, deixar que o outro seja, né? Deixar que o outro seja aquilo que ele quer ser e não aquilo que a gente gostaria que ele fosse. Esse é o princípio da tolerância, inclusive, né? A gente sempre que pensa na tolerância está pensando em aguentar os outros. E não é esse o princípio, né? O princípio é mesmo da convivência, do respeito ao que o outro é, e não tentando impor. Porque essa ideia de impor já é algo que está muito presente no pensamento colonial, né? No pensamento daqueles que querem impor, de fato, um conhecimento, uma experiência, uma vivência para o outro, mas tendo como base a sua própria experiência. Isso é ruim, isso não é bom, porque a gente acaba escravizando o outro numa visão de mundo. E o trabalho da gente tem que ser de libertar, né? Não de ficar escravizando. Quando eu estava me preparando para essa conversa, eu moro no interior de São Paulo, e vim de lá para cá de carro, e hoje amanheci com uma vontade muito grande de ouvir Raul Seixas. Vocês conhecem Raul Seixas? Não. Bom, a moçada conhece que ele é meio maluquinho. E eu coloquei no rádio, coloquei lá no som, né, um pouco de Raul Seixas, e vim ouvindo isso, e sempre me agrada muito ouvir Raul Seixas, porque ele é sempre muito atual, né? Apesar de ser da velha guarda, ele é muito atual, porque ele está sempre falando coisas para a gente pensar, né? E uma das músicas me chamou muita atenção, e eu queria tomar essa música como mote da nossa conversa de hoje. Tem uma conversa, uma música em que ele começa assim: quem não tem colírio, usa óculos escuros. Conhece essa música? Pois é. Quem não tem colírio, usa óculos escuros, tal. Quem não tem filé, come pão e osso duro. Quem não tem visão, bate a cara contra o muro. Eu fiquei pensando nessa letra e vi que ela tem muito a ver com os nossos tempos atuais, porque nós estamos usando efetivamente óculos escuros.
E nós esquecemos o nosso colírio, sabe? O colírio, ele, se for alucinógeno, melhor, né? Ele serve para dar essa, digamos, essa abertura, né? Ampliar o nosso olhar. E eu queria hoje trazer um pouco de colírio para vocês, né? Um colírio a partir dessa nossa cultura, dessas culturas ancestrais, essas vozes ancestrais que o Brasil ainda carrega consigo, mas que são vozes que têm sido muito pouco ouvidas, muito pouco compreendidas, muito pouco aceitas e, portanto, muito desprezadas, porque nós não aprendemos a ouvi-las, nós aprendemos a ignorá-las. E isso tem um custo, né? Isso tem uma consequência. E a gente precisa resgatar um pouco essas vozes para poder nos equilibrar, né? Equilibrar a nossa própria maneira de atuar no mundo. Ok? Então, vai ser um pouco esse o mote da minha conversa com vocês, mas antes disso, eu gostaria de falar para vocês duas coisas. Uma, dizer para vocês que eu sou do povo Munduruku. A maioria das pessoas, quando olha para mim, por conta da minha beleza muito notória, elas dizem que eu sou um índio. E elas dizem que eu sou um índio porque parece eu nasci com cara de índio. Cabelo de índio, olho puxado de índio e, claro, um corpo esbelto de índio. E imediatamente as pessoas, elas ligam essa imagem a uma imagem que elas carregam consigo desde sempre. E elas, por conta disso, me definem assim, como um índio. E eu queria dizer para vocês, como primeira parte dessa nossa conversa, é de que eu não sou índio. Eu não sou índio. E eu diria mais para vocês, não existem índios no Brasil. Chocante isso? Não, né? Isso é uma realidade. Acontece que a maioria das pessoas se acostumou a nos chamar por essa palavra. E quando as pessoas nos chamam por essa palavra, elas não estão efetivamente dizendo uma coisa favorável. Quase sempre essa palavra ela é carregada de preconceitos e estereótipos. Essa palavra é uma palavra genérica que serve para que as pessoas nos identifiquem como seres do passado. Nos identifiquem como pessoas que em algum momento existiram no Brasil. Pessoas que em algum momento tiveram enfrentamento com os nossos heróis colonizadores. E essa palavra é, portanto, carregada de uma série de equívocos. Porque essa palavra, ela não diz para as pessoas quem eu sou. Essa palavra normalmente diz para as pessoas o que elas acham que eu sou. Porque é uma palavra carregada exatamente de sentidos que foram sendo construídos ao longo da nossa história brasileira. E por conta dessa construção, a gente acaba repetindo e aprendendo de uma maneira equivocada quem são, aonde estão, o que falam, como vivem esses povos. Isso tem acontecido por força, inclusive, da educação, da escola. Porque a escola tem sido uma das principais reprodutoras desse equívoco. Não à toa, nós comemoramos o dia 19 de abril, né? As escolas comemoram o dia 19 de abril como sendo uma data de lembrar que, num tempo antigo, existiam os tais índios pelo Brasil. E as crianças são pintadas, enfeitadas, decoradas, como uma verdadeira escola uma ala, né, de escola de samba do carnaval, para dizer que nós gostamos dos índios.
E sempre que a gente repete isso, e sempre que a escola faz esse movimento, ela está reproduzindo um erro. Está sempre reproduzindo um engano. A escola está enganando as crianças. A escola está iludindo a si mesma e a própria sociedade. Porque ela não está trazendo o ensino real para as nossas crianças. Mas ela está repetindo uma imagem que foi sendo construída. E qual é essa imagem que mora dentro da gente? Quais são os estereótipos que normalmente a gente reproduz quando fala a palavra índio? A gente tem um olhar, por isso surge uma outra imagem, que é uma imagem romantizada. A gente aprendeu a romantizar os tais índios. Como é que a gente romantiza? A gente romantiza reproduzindo aquilo que nos ensinaram. Ah, é legal ser índio, é muito bacana ser índio. Índio está no bem bom, lá no meio do mato, fica o dia inteiro na rede balançando, para cima e para baixo. Fica o tempo inteiro coçando o pé, né, no eterno domingo. Aliás, tem uma música também de uma outra roqueira brasileira das antigas, que se chama Rita Lee, não sei se vocês conhecem essa figura, a vovozinha do rock hoje, né? Ela tem uma música dos anos 70 para os anos 80, que canta assim: se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, andar pelado no meio da taba, no eterno domingo, andar feito bicho preguiça, e tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol. Baila comigo como quem baila na tribo. Ela canta assim, no ápice da música, né? Quando ela canta essa música, quando produz essa música, ela está reproduzindo tudo aquilo que a gente aprendeu na escola ao longo do tempo. Uma visão idílica, porque o índio sim vive no paraíso. Não tem preocupação com a inflação, né? Não tem preocupação com nada, está no bem bom do paraíso o tempo inteiro. Então, perfeito, um verdadeiro bicho preguiça. E ela reproduz isso e a gente canta, porque é uma música bonita, que pega na gente assim, a gente vai cantando. E a gente reproduz isso assim como se fosse real. Mas todas essas imagens que ela traz na música, a letra segue, é grande. Todas essas imagens que a gente traz, que a gente reproduz, são imagens dentro dessa visão romântica ou romantizada que a gente foi aprendendo. E aí é que vem essa afirmação: esse índio não existe. Esse índio, que é criada por essa visão romantizada, ele não é real, ele é uma ficção. Ou seja, no dia 19 de abril, o que a gente comemora? Uma ficção. O que a gente reproduz? Uma imagem folclórica. O que a gente comemora? Um ser que não existe. Portanto, toda vez que uma escola faz esse movimento de reproduzir esse tipo de atividade, ele está cometendo um crime. Porque está, na verdade, deseducando. Na verdade, não está alimentando o conhecimento, mas está, na verdade, fazendo com que o conhecimento ele seja reproduzido a partir de uma lógica romantizada. E quem foi que nos ensinou a ser românticos? A literatura. A literatura romântica do século XIX, que foi buscar elementos do século XVI e foi construindo uma imagem. E estou falando de José de Alencar, né? Que foi nos colocando um índio altivo,
de luta, cheio de valores, etc. Valores que tinha muito mais a ver com os valores europeus do que provavelmente com os valores das populações que ele procurava retratar. E essa visão romântica ela vai ser um pouquinho combatida com o Mário de Andrade, né? Quando ele vai criar o seu Macunaíma e vai abalar um pouco essa visão um pouco estereotipada, mas que também não vai avançar demais, porque ele também vai reproduzir uma série de estereótipos, e que tudo isso vai chegando nos nossos dias e vai criando na gente uma visão deturpada dessas populações. Então, por isso afirmo para vocês, eu não sou índio. E não existem índios no Brasil. Porque essa visão é uma visão romântica. É uma ficção. O que nós temos no Brasil? O que sou eu primeiro, então? Eu pertenço a um povo. Um povo que tem uma cultura, uma tradição, uma história, uma visão de mundo, crenças muito estabelecidas, uma economia própria, um sistema educacional próprio. Eu pertenço a um povo, nem é uma tribo, como alguns gostam de dizer, é um povo. E esse povo se chama Munduruku. É dentro desse povo que eu venho. Portanto, eu sou educado a partir de princípios que esse povo aprende, que esse povo foi desenvolvendo ao longo da sua história. Provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar do povo Munduruku, mas todos vocês certamente já ouviram falar do tal do índio. E por que a gente nunca ouviu falar do povo Munduruku? Porque falar do povo Munduruku é ter que dizer que esse povo existe. Quando a gente lida só com a ficção, a gente diz que é uma invenção. Mas quando a gente vai ter que lidar com uma identidade real, a gente vai ter que dizer que esse povo existe, que esse povo ocupa um espaço, que esse povo é um povo aguerrido, que esse povo não está deixando construir hidrelétrica no território dele, que esse povo está lutando para ter seu território demarcado. Nós vamos ter que lembrar que esse povo está aí. E que esse povo é tão brasileiro como qualquer outro brasileiro. E o mais interessante, esse povo não é único. Existem outros 305 povos indígenas espalhados por todo o Brasil. E são faladas aqui nada mais, nada menos que 274 línguas diferentes. Mas a gente aprende que a nossa língua é o português, né? E fica por isso mesmo. Quando muito ensino a gente a aprender a língua do colonizador, e está tudo bem também, até para a gente fazer o nosso mestrado e doutorado. E fica por isso mesmo. A gente não aprende que nós somos um povo, o povo brasileiro é um povo diverso. Eu diria até um povo multinacional, né? Nesse sentido. Porque aqui existe toda essa diversidade, além, claro, dos outros povos que vieram para cá como imigrantes, que se estabeleceram e que têm suas colônias, que têm seus lugares dentro desse país e que falam suas línguas, às vezes. Então, é um povo múltiplo. É um povo, o Brasil é um país de uma multiplicidade cultural e linguística muito rico. Mas é mais fácil, naturalmente, a gente recorrer ao mito da unidade nacional, né? E fica tudo bem, fica tudo estabelecido, tudo certinho. E é interessante notar que, em pleno século XXI, nós temos ainda notícias de que existem mais de 60 grupos indígenas que estão, digamos, perdidos no meio da floresta. Que são grupos sem contato, grupos que estão isolados disso tudo que nós chamamos de civilização.
E que são grupos, imaginem vocês, que nunca tomaram uma Coca-Cola gelada. Gente atrasada, não é mesmo? Nunca provaram miojo, mais atrasado ainda. Estou ironizando para dizer para vocês que são grupos humanos que estão dizendo, olha, fique aí na de vocês que a gente fica aqui na nossa. Está tudo bem, pode ficar lá, desde que a gente possa estar aqui. E esses grupos, essas línguas que a gente ainda não conhece, elas existem. E, enquanto humanidades, precisam ter espaço dentro dessa nossa diversidade toda. Portanto, pessoal, eu venho de um povo Munduruku. Munduruku quer dizer formigas guerreiras. É um povo que tem uma educação, uma formação para a guerra, desde muito tempo. É claro que as guerras vão mudando de sentido, de tamanho. É um povo, portanto, por ser guerreiro, é um povo nômade. É um povo que se movimenta, ou que se movimentou em tempos antigos. Quando estabeleceram o contato, há 300 anos atrás, esse grupo circulava pela Amazônia inteira. E ele foi contactado primeiramente no Amazonas, onde hoje ainda tem uma parcela relativamente grande de Munduruku, são mais ou menos 2.000 pessoas que vivem na região do Amazonas. É um povo que também está no Mato Grosso, que é um grupo menor, um grupo migrado do Pará para o Mato Grosso. Ali deve ter umas 300, 400 pessoas, vivendo em 2, 3 comunidades. E tem o grupo maior, que é o grupo do Pará, da onde eu sou oriundo, né, que tem ali cerca de 10 a 12 mil pessoas que vivem nessa região do Pará. Foi de dentro desse povo que eu saí, né, que eu me tornei um adulto, e ser adulto dentro de um povo indígena, ele não tem nada a ver com a temporalidade, com as idades das pessoas, mas com o jeito delas se prepararem para enfrentar a vida. Por isso, os povos indígenas desenvolvem seus rituais, que são rituais de passagem. São as formas de estabelecer uma ruptura no tempo. Porque para o indígena, a contagem de tempo é diferente. O tempo indígena não é contado pelo relógio. O tempo indígena não é contado da mesma maneira que no Ocidente se conta. Vocês sabem que o tempo ocidental é um tempo linear. A gente olha para ele de uma forma linear. Ou seja, a gente nasce, vive e morre. Simples assim, né? E aí a gente está o tempo inteiro negando o nosso passado, pulando o nosso presente, mas perseguindo algo que nós chamamos de futuro. O que muita gente diz que é a razão de ser da vida, né? O propósito da existência, é chegar a ser alguém na vida. E a vida inteira nos dizem para corrermos atrás desse propósito. De modo que a gente nunca vive o propósito. A gente está sempre atrás dele. Porque o tempo que nos pedem para viver é um tempo que nunca está aqui. Ele sempre está lá. E a gente está nessa linearidade. E vão nos ensinando na cidade que nós precisamos ser alguém na vida. E ser alguém na vida, naturalmente, é ser alguém produtivo. Porque o tempo da cidade é o tempo da produção. É o tempo da geração de riqueza. É o tempo da conquista dos diplomas. É o tempo da construção. É o tempo do acúmulo. É o tempo do relógio. É o tempo do cartão de ponto, né? É o tempo da campainha das escolas ou das fábricas. Esse é o tempo que vai marcando a gente o tempo inteiro. Então nós estamos o tempo inteiro correndo atrás do tempo. Tanto é assim que nos ensinam que tempo é dinheiro. E nós não podemos gastá-lo, nem o dinheiro, nem o tempo. Nós podemos correr atrás do dinheiro,
Não podemos gastá-lo porque nós temos que economizar. Porque quando a gente for alguém, quando a gente se aposentar, aos 99 anos, a gente vai poder ser feliz de fato. É o momento da nossa felicidade, é quando a gente já produziu tudo que tinha que produzir, correu atrás, etc. e tal. E aí, de repente, a gente vai poder viajar, usufruir, de bengala, é claro, coisa parecida, mas a gente vai poder usufruir tudo isso. Porque a nossa realização está sempre lá. Esse é o tempo linear, é o tempo quadrado, é o tempo do Ocidente, é o tempo da geração de riqueza. O tempo indígena é diferente. O tempo indígena ele não é linear, ele é circular, porque ele é o tempo da natureza. E a natureza é cíclica. Aliás, acabamos de entrar no novo tempo da natureza, né? E a natureza vai nos lembrando que ela mesma precisa se renovar para ficar, para ser a mesma. A gente precisa se transformar para continuar o mesmo. A natureza se dobra, ela dobra sobre si mesma para poder se renovar. E os indígenas, que são seres da natureza, aprenderam com ela que é necessário viver esse mesmo modo, fazer essa mesma operação. De modo que entre os Munduruku só existem 2 tempos. O tempo passado, que é o tempo da memória, e o tempo presente, que é o tempo do agora. Há, inclusive, uma afirmação que a gente ouve sempre dos nossos velhos, que dizem assim, para justificar isso, né? Ele diz assim: se o momento atual não fosse bom, não se chamaria presente. E o presente tem essas 2 conotações. Uma de tempo e outra de dádiva. O indígena não separa uma coisa da outra. Ele considera o tempo ganho como uma dádiva que ele recebe. Então nós aprendemos que presente é para usar imediatamente. Não é para guardar. Em Munduruku, portanto, não existe a palavra futuro. Futuro é mais uma dessas ficções, né? Que o Ocidente vai criando, para criar expectativa. E por que em Munduruku não existe a palavra futuro? Porque faz parte das línguas do mundo inteiro, mas da língua Munduruku em particular, criar palavras a partir da experimentação que se tem das coisas. Então você experimenta um momento de dor, aí você cria uma palavra para aquilo. Você experimenta um momento de alegria, você cria uma palavra para isso. E a pergunta é, quem experimentou o futuro para se criar uma palavra como essa? Ninguém, né? Então, é uma palavra que não pode estar dentro de um vocabulário para explicar qualquer coisa que seja. Portanto, ser um indígena é ser um ser do presente. Não é ser um ser do passado. E muito menos ser um ser do futuro. É ser um ser do agora. E atuar no agora. Viver plenamente o agora. Daí, porque a gente nunca faz essa pergunta para as nossas crianças. Qual que é a pergunta? O que você vai ser quando crescer? Porque nunca se faz essa pergunta para uma criança indígena. Porque a gente sabe de antemão que ela nunca será nada. Simplesmente pelo fato de ela já ser tudo o que precisa ser. Ela é criança. E toda criança tem que ser tratada como criança. Criança não é projeto de adulto. Criança não é o futuro do país.
criança é criança. E para que ela construa o sentido de pertencimento a esse mundo que ela vive, ela tem que ser educada. O corpo dela precisa ser educado. O espírito dela precisa ser educado. Porque assim ela vai se sentir parte. E ela vai se sentir pertencente. E ela nunca vai abandonar o chão que ela está. Daí é possível entender o porquê que o indígena é tão apegado à terra. Não a terra como objeto ou como propriedade, mas a terra como mãe. A terra como parte do sentido da existência. É como arrancar o braço de alguém. As pernas, o coração. Porque o indígena vai sendo educado para ser parte daquele lugar. E em que momento que a gente é parte? Quando a gente se compromete com aquele lugar. E por incrível que pareça, só o presente nos compromete. Só o agora nos compromete com alguma coisa. Porque quando a gente joga para o amanhã, a gente está jogando a nossa felicidade, né, para amanhã, quando eu me aposentar. Então essa visão de mundo está muito presente entre os indígenas desse tempo que se chama hoje o agora. E eu me comprometo com o lugar que eu estou justamente porque eu vivo o agora. O pensamento circular, pensamento que eu estava me referindo, é aquele pensamento que vai lá no passado, porque o passado, pessoal, ele é a nossa memória. O passado, vivido, experimentado, é o que vai nos dar condições para viver plenamente o presente. Porque é o passado que dá sentido ao presente. É o passado que constrói na gente os nossos compromissos com o presente. Porque o passado diz quem eu sou, da onde eu venho, o que eu faço nesse mundo. É o passado que vai me trazer as narrativas e as histórias que eu vou compor a minha própria história. E ao compor essa história, eu vou estar legando aos meus filhos, meus netos, uma narrativa para que eles possam ter sentido. Então a criança precisa ser criança. Porque daqui a pouquinho, essa criança deixa de ser criança. Entre os Munduruku, a gente é criança até os 9 anos. Até os 9 anos a criança pode tudo, absolutamente tudo. Ela entra e sai dos lugares. E se for o caso dela colocar fogo na casa, faz parte do ser criança. Mas daqui a pouquinho ela vai deixar, vai ter uma ruptura, que nós chamamos de ritos de passagem, né? Vai ter uma ruptura temporal que vai dizer para ela, agora você já não é mais criança. Agora você é um adolescente. E ser adolescente também tem o tempo certo. No tempo da adolescência, eu vou me preparar. Eu vou buscar os sentidos da minha existência. Eu vou caminhar para o adulto que eu preciso ser. E ele vai preparar o seu corpo para isso. É ali na adolescência que ele vai aprender as coisas materiais que ele precisa construir. Ele vai saber fazer sua casa, sua roça. Ele vai saber manusear as ervas. A cultura material toda ele vai fazer. Porque aquilo vai ser útil para ele. É útil naquele momento e vai ser útil daqui a pouquinho. Porque esse tempo passa.
E daqui a pouquinho a gente é adolescente, entre os munduruku, entre os 9 e os 15 anos. Quando chega os 15 anos, a gente faz o rito de maioridade, que não é uma festa, é uma dor. O rito tem que ser dolorido, porque você vai treinar as suas capacidades, vai treinar aquilo que você aprendeu antes, no momento de passagem, porque depois isso vai te levar para um outro momento de vida, que é o momento da vida adulta. Seus compromissos serão outros. E você terá que assumir esses compromissos com a comunidade. Isso pede para o adolescente ser um adulto. E não se pede para um adolescente ser criança. O que a gente quer é que ele seja plenamente adolescente. Porque daqui a pouquinho ele vai virar adulto. E a gente não quer que um adulto seja adolescente. Que ele já viveu aquele momento. Viveu plenamente. A gente precisa de um adulto plenamente adulto. Porque esse adulto plenamente adulto, ele vai educar as crianças do jeito certo. É o que a gente pede sempre para um adulto ser. Adulto. Lá não existem adolescentes, né, de 40 anos, como tem na cidade hoje em dia, né? Os adolescentes passam por sua fase de adolescência e depois vão para a vida adulta, porque daqui a pouquinho, ser adulto também passa. E a gente deixa de ser adulto no momento em que os nossos netos começam a nascer. E a gente vira avô. E um avô não é apenas um adulto, mas ele é o mais graduado para a formação do espírito dos jovens e das crianças. Então a gente costuma dizer que cabe aos pais educar o corpo, mas cabe aos avós educar o espírito. E como os adultos fazem isso? Como os avós fazem isso? Eles fazem isso através das histórias, das narrativas. O que são as histórias ancestrais? Elas são a nossa maneira de ir lá no passado, na memória dos nossos antigos, buscar essas histórias e atualizá-las no hoje, porque nós somos seres do hoje, do presente. O papel do avô é justamente ir lá buscar essas histórias. Eis o movimento de novo aqui, ó. Foi lá, trouxe para cá. E essas histórias é que vão lembrar para as crianças que elas são importantes e que elas têm uma raiz, aquilo que nós chamamos de ancestralidade. Agora, é claro, a gente, aos 30 anos, que é mais ou menos a idade em que uma pessoa vira avô, lá na aldeia, a gente não espera que uma pessoa de 30 anos seja um avô. Ele é só um avô. Digamos que seja uma graduação. Se tudo der certo e caminhar bem, aos 45, ele é bisavô. Aí já é pós-graduado, um mestre. Se tudo correr bem, aos 60, ele é tataravô, doutor, mais chique. Imagine se a vida dá um plus, hein? A ele vai chegar aos 80 anos, pós-doutor. Ou seja, ele terá visto 4 gerações. É desse velho que a gente fala quando a gente chama alguém de sábio. Porque todo avô é velho, desde os 30 anos. Mas sábio mesmo é aquele avô que é o mais antigo e que, portanto, carrega consigo as histórias do mundo todo. Pelo menos daquele mundo, né? Ao qual ele pertence.
E é interessante porque quando os avós se juntam, de 30, de 40, de 50, de 60 anos, eles trocam histórias que o adolescente não ouve. Porque não é a história para o adolescente ouvir. São as histórias, meio assim, umas histórias mais profundas, que só é contada pelos velhos mais velhos. Porque é isso que depois vai fazer com que eles mantenham a tradição, né? Mantenham a cultura. Por isso a oralidade é fundamental para a manutenção da cultura indígena, né? Porque esses avós, eles trazem histórias que não podem ser escritas em livros. Elas estão no âmago daquele povo. Estou contando isso para vocês para dizer que é isso, na essência, que os povos indígenas alimentam de dentro para fora. Porque todas as informações que a gente tem é sempre de fora para dentro. É alguém falando sobre os tais índios. Mas quase nunca a gente aprende como é ser de fato o indígena. A gente diz, mas os índios, eles repetem muito. Eles respeitam muito os avós, os velhos da aldeia, que legal. Mas a gente não sabe por quê que respeitam. Porque a gente não aprende de dentro para fora. Então a visão que a gente carrega é sempre uma visão estereotipada. Essa visão um tanto romantizada. E aí eu queria entrar num outro tópico dessa nossa visão de mundo. Porque nós todos aprendemos essa visão romântica, mas existe uma visão pior que essa, que eu costumo dizer que é uma visão ideologizada dessas populações. Vocês certamente já ouviram afirmação do tipo, índio é preguiçoso. Já ouviram? Índio é selvagem. Índio é atrasado. Índio é canibal. Índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento. Índio bom é um índio morto. Aliás, tem gente dizendo isso por aí, né? Nesses tempos sombrios que a gente vive. Repetindo uma velha imagem que já estava sendo apagada e que agora está sendo resgatada. A ideia do índio inútil, né? Não faz nada pelo Brasil, portanto, vamos ocupar. Portanto, vamos invadir. Portanto, vamos vender. Portanto, vamos fazer com que eles sejam integrados à sociedade brasileira. Tudo está sendo repetido nos últimos tempos. Da onde é que vem esse pensamento? E por que isso acontece? Sabe por que acontece? Porque índio não é pop. O agro é pop. E o agro pode tudo. É o agro que gera riqueza. É o agro que alimenta o Brasil. E tem essa gente aí que está atrapalhando isso. Vocês vejam que é uma coisa muito sutil, que a gente não se dá conta, mas que está aí, está sendo dito. E aí quando vem algum gaiato e afirma isso, imediatamente a gente começa a pensar no agro. É verdade. O índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento. O que o índio quer é ser igual a todos os outros brasileiros. Não é assim? Vocês estão ouvindo isso ultimamente, certamente, né? Porque vocês são atentos a isso. Mas a maioria da população não consegue perceber. Não consegue perceber, por exemplo, que essa propaganda, ela começou a circular de uma forma acelerada ultimamente. Porque isso, pessoal, é a nova forma de fazer invasões em território. É a nova forma de ser bandeirante. É a nova maneira de chamar
os colonizadores para atacar a terra indígena, a terra brasileira, né? A terra indígena, a terra brasileira. Então vejam que essa visão ideologizada, ela mora dentro da gente também. A gente não se dá conta, mas a gente é tão romântico quando se trata do tema indígena, quanto a gente é também, a gente aceita, né, o lado ideológico da coisa. Onde é que isso acontece? Quando é que isso acontece? Quando alguém diz assim, vou dar um exemplo, obviamente não estou falando de vocês aqui, mas quando alguém fala assim, olha, um índio vai vir aí para falar com a gente. Aí quando a pessoa fala a palavra índio, aí já vem aquela imagem, ele deve vir todo enfeitado, todo pintado, deve vir peladão, balançando os balangandãs para cima e para baixo, porque essa é a imagem, né, que as pessoas têm. Será que ele fala português? Será que ele tem o que dizer para a gente? Porque é o lado romântico. Mas de repente chega a professora e diz assim, mas o cara aí, ele é doutor, ganhou prêmio, ele está de roupa igual a todo mundo, né? Aliás, coloquei uma roupa chique em homenagem a vocês hoje. Ele está aí todo, né, cheio de láureas. A maioria das pessoas sabe como faz? Arregala os olhos e diz assim, então ele não é mais índio de verdade. Ele já se corrompeu. Ele agora já é um civilizado. A gente aprendeu que a gente pode julgar o outro. A gente aprendeu que a gente pode definir quem é e quem não é. A gente aprendeu que a gente pode determinar se o outro é índio ou não é índio. Por quê? Porque essas duas imagens moram dentro da gente. Porque alguém vai afirmar assim que índio quer mesmo é uma Hilux. Não quer mais andar de canoa. Quer uma Hilux. Aí a gente, é verdade. Então, se ele está na cidade e tem um iPhone, não pode. Se ele tem o seu próprio automóvel, não pode. Porque para ser índio de verdade, nós tivemos muitos debates sobre a verdade, né, nos últimos tempos. Mas se ele é índio de verdade, ele tem que seguir o nosso padrão Globo de ser índio. Se fugiu do padrão Globo de ser índio, não é mais. Então vejam que isso está muito entranhado dentro da sociedade brasileira. Está tão entranhado que a gente não consegue se descolar dessa imagem. E está muito entranhado na gente porque a gente não sabe o que é ser um indígena. A gente imagina. E a gente acha que a nossa imaginação ela é mais verdadeira do que a realidade. É essa visão que a gente procura tentar fazer com que as pessoas pinguem o tal do colírio que eu falava no começo. O meu colírio para a sociedade brasileira tem sido a literatura. Tentando trazer para as pessoas um olhar diferenciado, para que elas possam enxergar, não pelos olhos do romantismo ou da ideologia propagada, mas com outro olhar, uma outra forma de enxergar essa realidade, que pode ser tão romântica quanto a outra, tão ideologizada quanto a outra, mas é uma outra visão. E eu dizia no começo a importância da gente ter esses vários olhares, para que a gente forme a nossa própria opinião. Não influenciada por uma coisa ou por outra, mas, e sobretudo, formada pela nossa própria, o nosso próprio compromisso com a realidade e com a verdade que a gente constrói dentro da gente a cada momento. Portanto, pessoal, nós indígenas somos seres do presente. Nós não somos seres do passado,
Nós estamos presos ao passado. O passado, ele é uma forma, digamos que é uma metodologia de a gente viver bem o presente. Ele não é uma prisão. Nenhuma tradição é uma prisão. A tradição é legado de um povo. A memória é um legado de um povo. E como a gente não precisa estar escravo, ou seja, eu não preciso, para ser munduruku, fazer o que meus parentes munduruku faziam há 300 anos atrás. E sabe o que o povo munduruku fazia? Aliás, uma particularidade do nosso povo, é o único povo no Brasil que tem o hábito guerreiro de cortar a cabeça dos inimigos para fazer troféu. Por isso não mexam comigo. Cabeças rolarão. Eu preciso saber disso. Eu preciso entender como e por que isso acontecia. Mas eu não preciso fazer. Se bem que tem algumas vezes pessoas que bem mereciam. Eu não preciso estar lá. Eu estou aqui, eu sou um ser do presente. Por isso, às vezes, fico muito confuso quando as pessoas dizem, você não pode ir para a universidade não é lugar para você. Como assim? Eu estou aqui no século XXI, oi. Eu estou aqui no século XXI. Como não é lugar para mim? Como escrever não é uma coisa que eu posso fazer? Como que fazer filmes ou atuar no teatro, na televisão, não é uma coisa para mim? As pessoas estão esquecendo, por conta dessa visão, estão esquecendo que nós somos seus contemporâneos. Eu sou contemporâneo de vocês. Portanto, eu piso o mesmo chão e a mesma realidade que vocês pisam. Portanto, eu posso aprender as mesmas coisas que os outros aprendem. E posso usar da mesma tecnologia que todo mundo usa. Isso diminui o meu pertencimento a um povo? Não. Só mostra que eu sou bastante inteligente para isso. O movimento indígena tinha uma frase bonita, nos anos 70, 80, que era assim: posso ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou. Justamente para lembrar, né, que nós somos contemporâneos. Que não existem espaços que são proibidos para ninguém. Que não tem cabimento alguém na academia dizer os índios não são bem-vindos aqui. Porque não é o lugar deles. Opa, quem foi que disse isso? Quem te deu autoridade para dizer isso? Porque isso tem a ver com o juízo de valor da capacidade do outro. Então, quando a gente pensa sob essa perspectiva, a gente vai entendendo o porquê que as populações indígenas lutam para continuar do jeito que são, mas sabendo e utilizando os instrumentos que essa realidade oferece. Fazendo isso, eles estão negando a tradição? Não. Eles estão atualizando a tradição. Estão atualizando a sua cultura. Porque é o que faz a cultura. O pensamento circular faz esse caminho. Eu vou lá, pesco as pérolas da minha cultura e procuro vivê-las hoje com os instrumentos que hoje me oferece. Então, quando alguém imaginar de perguntar para vocês, né, se o cara lá que tem um diploma, ele deixou de ser índio, ou porque ele usa uma calça legal, ou usa um boné de marca, ou porque ele tem um canal no YouTube. Aliás, eu tenho um canal no YouTube, por favor, se inscrevam lá, tá? Deixou de ser um índio, aí vocês sabem, mas esse cara é nosso contemporâneo. É nosso contemporâneo, ele está atuando aqui no mesmo... mas ele está tirando a vaga de alguém. Não, então cobre do seu governo. Vou oferecer mais vaga para todo mundo.
Comprometa-se com o agora. Está claro isso, mais ou menos? Muito bem. Vou concluir assim a minha fala para a gente abrir um diálogo. Mas antes de concluí-la, eu queria fazer duas separações para vocês, trazer duas outras, duas explicações. Uma, vocês viram que eu uso muito a palavra indígena aqui, não viram? Vocês sabem que existe uma diferença entre ser índio e ser indígena, não sabe? Não sabe? Nós usamos muito essa palavra índio, tem sido uma palavra muito utilizada ao longo da nossa história. E eu tenho sido um combativo, guerreiro, do desuso dessa palavra, de nós não mais a usarmos. Porque a palavra índio, vocês sabem, ela nasceu de um equívoco, ela nasceu de uma perturbação, ela nasceu da falta de que o Colombo, ao chegar aqui, achou que tinha chegado num lugar e tinha chegado no outro. Porque ele perdeu a aula de geografia na época dele e acabou indo para um outro canto que não devia ir. Enfim. E essa palavra virou, hoje em dia a gente diria, virou um meme, né? Na nossa educação. E a gente foi aprendendo dessa maneira equivocada. Mas vocês sabem que essa palavra, ela não tem nenhum sentido. Não tem nenhum significado a palavra índio. Ela foi sendo construída ao longo do tempo, por ser repetida muitas vezes, mas ela está sempre ligada a imagens. Quando a gente fala índio, a gente pensa coisas. A gente não vem assim numa conceituação. E eu tive a curiosidade de ver isso, aí eu fui a um dicionário. E perguntei ao dicionário o que significava a palavra índio. Fiquei muito surpreso quando descobri, o dicionário me contou, que índio é um elemento químico, número 49, da tabela periódica. Fiquei tão feliz, porque já era preguiçoso, selvagem e tudo mais. Também descobriram naquele instante que eu era um elemento químico, infelizmente explosivo. Então, foi a minha frustração. Só depois, no conceito seguinte, ele vai dizer assim que índio é relativo aos primeiros habitantes do Brasil. Isso diz alguma coisa para vocês? Para mim não diz absolutamente nada, a não ser a imagem que foi sendo construída. No entanto, se vocês forem ao mesmo dicionário e perguntarem para ele o que é indígena, vocês vão se surpreender ao descobrirem que indígena é definido como originário. E eu também tinha essa dúvida, mas índio e indígena são tão parecidos, né? São palavras parecidas. Uma é nascida da outra, será? Aí o dicionário disse que não. E eu fui perguntar para um linguista, e ele disse que não, que é só uma coincidência. Que, de fato, indígena quer dizer originário. Aquele que pertence a algum lugar. Tem origem em algum lugar. Aí eu fiquei perguntando, mas quem nasce em São Paulo, será que é indígena? E fui descobrindo que há uma diferença entre ser originário e ser natural. E descobri que quem nasce num determinado lugar é natural daquele lugar. Eu sou natural de Belém, por exemplo. Portanto, eu não sou originário, seria essa a ideia, né? Não sou originário daquele lugar, sou nascido naquele lugar. Originário é aquele que tem raízes antigas, ancestrais. E aí, nesse caso, eu que não sou de São Paulo também, porque sou de outro canto, eu sou originário, eu sou um indígena. Por isso tem muita gente que fala assim, os povos originários do Brasil.
ele está se referindo aos mesmos povos indígenas. Originário e indígena é a mesma coisa. Mas índio e indígena não é a mesma coisa. Por isso a gente fala de povo indígena, a gente não fala de povo índio. Está certo? Pelo menos não no nosso contexto de língua portuguesa. Aí, em outros cantos vão ter outras explicações. Então, essa é a primeira separação que eu queria fazer para vocês. Quando eu uso aqui o termo índio, eu estou fazendo sempre, quase sempre, entre aspas. Porque eu disse para vocês, do início, eu não sou índio. Eu sou originário. E qual é a minha origem? Munduruku. No Brasil, quando eu disse não existem índios, disse para vocês, existem 305 povos indígenas, povos originários. Que essa palavra índio tenta encobrir essa diversidade toda, tenta esconder dentro desse conceito e imagem que ela construiu, mas que não revela quem nós somos. Está claro isso? Outra coisa, uma diferença que eu queria fazer entre selvagem e civilizado. Tem muita gente que diz que nós, índios, somos selvagens. Vocês sabem por que nós somos chamados de selvagens? E por que vocês são chamados de civilizados? Não sabe, mas eu explico. Toda sociedade tem um código de leis, código de condutas. Nas sociedades complexas, isso é chamado de código civil. Todo mundo está submetido a um código civil, que é o código que nos torna, portanto, civilizados. Estamos dentro do código. Esse código civil nos lembra que para sermos cidadãos plenos, nós temos que seguir regras, leis, e a gente não pode fugir do quadradinho. Se a gente tenta fugir do quadradinho, a sociedade cria uma proteção, uma barreira, que nós chamamos de forças policiais, que fica puxando a gente para dentro do quadrado. Então, se você foge dessa organização, você é considerado um marginal. O que é o marginal? É aquele que está à margem do código. E ele precisa ser trazido aqui para dentro para ele ser um cidadão pleno. É chamado de bandido, é chamado de excluído, é chamado de uma porção de coisas. E o sistema cria uma forma de a gente manter esses cidadãos, porque é disso que se trata, dentro desse quadrado. Quem foge a esse quadrado, a força policial vai lá, leva para o sistema penitenciário, que você sabe que no Brasil funciona direitinho, que é o que pega esse cara que é fora da lei, fora do código, leva para o sistema prisional, ele se recupera lá dentro, porque ele é super bem atendido, ele se torna novamente um cidadão de bem. Vocês já ouviram muita história de cidadão de bem ultimamente, né? Ele se torna novamente cidadão de bem e passa a fazer novamente parte da grande comunidade das pessoas de bem. Historicamente, os indígenas não são considerados civilizados porque eles não conhecem o tal do Código Civil brasileiro. Eles não pertencem a esse código. E na língua, na fonética, a gente faz essa separação. Quem não é civilizado é selvagem. É a mesma separação que a gente faz quando a gente dizia antigamente que existiam os tupis e os tapuias. Os tupis eram os bonzinhos que estavam ali entre os jesuítas. E os tapuias eram os malvados que atacavam os tupis. É a mesma coisa, mais ou menos. Então, qual é o papel dessa sociedade? Porque nós vivemos todos no mesmo território. Estamos falando de Brasil. E tem alguns grupos que não estão dentro desse código.
Os indígenas eram, portanto, historicamente tratados como relativamente incapazes. Traduzindo, eram menores de idade. Ou, se preferirem, como diriam os corintianos, de menor. Eram de menor. Ou seja, eles precisavam de um tutor. Porque todo menor de idade tem um tutor natural, que são os pais e os parentes. Na ausência desses tutores, tem o Estado, hoje através dos conselhos tutelares, que são aqueles que devem cuidar desses menores até que eles se tornem adultos e respondam por si, a partir dos 18 anos. Aí vão para a Fundação Casa, aí vocês conhecem, sistema prisional para menores, né? É a mesma coisa. Os indígenas, por não compreenderem a sociedade, as leis e tudo mais, eram considerados também menores. Por isso foi criado, na época do começo da República, em 1910, foi criado o SPI, que era o Serviço de Proteção aos Índios. Antes da República, os índios, aí eu estou usando o termo da época, tá? Eram perseguidos, eram escravizados e tal. Quando a República surgiu, era necessário ter uma política nova para os indígenas. E vocês sabem que a nossa República Brasileira, ela nasceu sob a égide, bonita essa palavra, né? A égide, ou sob o signo do positivismo. E o positivismo estava sendo inspirado, inclusive, por uma outra doutrina, que era a doutrina da evolução natural dos seres, das espécies e tudo mais. E dizia-se, então, que os povos indígenas, naturalmente, eles, ao entrarem ou perceberem a sociedade, eles entrariam gradualmente dentro da sociedade. Não precisaria usar força para isso. Aí foi criado, nessa ocasião, o Serviço de Proteção ao Índio, que foi iniciado pelo famoso Marechal Rondon, que ia para as regiões mais... E a República quis unir o Brasil, né, quis unir o território brasileiro, e havia muitas partes do Brasil que eram verdadeiras buracos, digamos assim, buracos negros, ou, se preferirem, buracos verdes, né, porque era muita floresta e tudo mais, e precisava ligar o Brasil de norte a sul. E o sistema, o SPI, nasceu, inclusive, como sendo uma ponte de ligação. Eles iam implantar redes de transmissão telegráfica, coisa que ninguém sabe mais o que é hoje em dia. Mas eram redes de integração. Então, eles iam colocando aqueles postes imensos de fios nos lugares para falar pela telefonia, né, pelo telégrafo, naquela época. E, claro, enquanto andava pelo Brasil, eles encontravam povos que viviam isolados, que não conheciam o Brasil, que não tinha nenhum contato. E isso, naturalmente, nas mãos do Marechal Rondon, que era neto de um bororo, portanto, ele tinha uma cultura indígena bastante estabelecida nele, ele teve o cuidado de fazer um contato que não fosse um contato violento. Ele se baseava, ele criou a máxima, uma frase de efeito, que era: morrer se preciso for, matar nunca. E ele criava toda a equipe dele nesse sentido de integração do Brasil, né, a essa nova mentalidade. O SPI sobreviveu até 1967. Vocês sabem que em 64 teve o golpe militar, eu disse, em 64. E em 67, fazendo todas as modificações que tinham que fazer, em 67, eles extinguiram o SPI e criaram a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. O que é a Fundação Nacional do Índio? É o tutor das populações indígenas. É o Estado, é o braço do Estado responsável pelas políticas de proteção dos povos indígenas. Que naquela ocasião, a visão que se tinha não era mais a visão do positivismo.
mas era um apressamento daquele que chamavam de integração. E o discurso dos militares daquela ocasião, no começo dos anos 70, que está sendo repetido hoje, diga-se, era de que o índio tinha que ser integrado à sociedade brasileira. Ou seja, tinha que abrir mão da sua identidade. Toda a política daquela ocasião, política de governo, política de Estado, era no sentido de fazer com que os índios perdessem a sua identidade, ou abrissem mão da sua identidade, porque estavam convencidos de que, para eu ser brasileiro, eu tinha que deixar de ser índio. Ou seja, o selvagem não pode conviver com o civilizado. Ele tem que passar a ser civilizado. E ser civilizado significava aprender as regras. Ser brasileiro como todos os brasileiros. Então, a gente recebia um RG, com a nossa nova identidade brasileira, uma carteira de trabalho na mão e, claro, as pontes para a gente morar embaixo delas. Isso era ser civilizado. Então, muitos dessas crianças e jovens indígenas foram arrancados dos seus lugares, das suas comunidades, para morar na cidade. Porque o Estado escolheu a escola para ser um instrumento da tal da civilização. Então, as crianças indígenas eram levadas, trocadas de lugares. O Munduruku não podia conviver junto com o Munduruku para não ter que falar a língua, para ser proibido de falar a língua, e aprender o português, que tinha que ter a unidade nacional da língua. Não é? Os jovens iam aprender uma profissão, porque índio é preguiçoso, vocês sabem, né? E tem que dar uma nova ocupação para eles. Parece até que nem estou falando do século XX, hein? Parece que eu estou falando do século XXI. Mas, se eu não me engano, isso anda muito repetido ultimamente por aqui. Essa visão, portanto, é uma visão que criou a imagem do selvagem e do civilizado. Agora, aonde é que houve a grande virada? Na Constituição de 88. Até 1988, os indígenas eram vistos como seres de passagem, ou seja, eles estavam evoluindo naturalmente para a civilização. 88, com o movimento indígena, com o movimento da sociedade civil organizada, etc. e tal, em 88, os parlamentares, devidamente assessorados, eles redefiniram a presença indígena no Brasil. E eles disseram, não, o indígena não precisa deixar de ser indígena para ser brasileiro. Ele já é um brasileiro pleno. E tem o direito de permanecer indígena. Cabe ao Estado brasileiro dar todas as condições para que ele seja assim. Por isso, a Constituição disse, em 5 anos nós vamos demarcar todo o território indígena. Já se passaram 30, né? Mas em 5 anos vamos demarcar todo o território indígena. Os indígenas têm que aprender a sociedade, mas eles não pode ser imposto para eles isso. Eles vão ter que usar o próprio sistema educacional deles. Eles não vão aprender as coisas que lá no Sudeste precisa aprender. A matemática do jeito do Sudeste, o português. Não, vão aprender no jeito deles. Vão criar, portanto, um sistema deles mesmo que vai ser reconhecido pelo Estado. Eles também não têm a mesma relação com saúde e doença que nós aqui na cidade. Então, eles vão ter direito a um sistema de saúde próprio. E o Estado vai ter que dar condições para que ele possa se tratar de acordo com as suas tradições. Se o pajé é importante para ele, é o pajé que tem que ser chamado. E o pajé tem que ser devidamente acompanhado. O médico não pode ir lá impor
a medicina ocidental. Ele tem que levar em consideração a medicina local. E, para isso, muitas outras coisas, né? O indígena pode se organizar civilmente, pode criar suas organizações, suas ONGs, os seus movimentos. O indígena pode ser eleito, porque essa foi outra luta muito grande, né? E, é claro, com isso, houve a necessidade de criar a escola indígena. Não mais a escola, porque até então o indígena ia para a cidade e aprendia como todo brasileiro aprende todas as coisas. Nessa nova modalidade, não, o Estado teria que dar condições de ter uma escola dentro da comunidade, para atender as crianças daquela comunidade. E aí se criou todo um sistema. Depois dos anos 80, depois nos anos 90, foi se aperfeiçoando isso. Antes, essa escola indígena era operada pelos professores não indígenas. Depois, em um determinado momento, se determinou que os professores tinham que ser indígenas. Aí as universidades estaduais, algumas federais, mas sobretudo as estaduais, começaram a criar cursos de preparação de professores indígenas. Curso de pedagogia ou formação de professores. A USP mesmo hospedou um curso desse durante 3 ou 4 anos, de formação de professores de Guarani, Caingangue, Krenak, que são povos que habitam aqui a região, aqui do Estado. Aí os indígenas se formaram professores, foram dar aula lá. Mas aí não tem mais o ensino médio ainda, como a gente faz? Os alunos indígenas terminaram o ensino médio, e agora? Eu quero ir para a universidade. E aí foi criando a demanda para se criar políticas afirmativas para que os indígenas pudessem ir para a universidade. Até que se criou a política de cotas, em que os indígenas tinham direito de entrar. Aí alguém, assim, com óculos escuros ainda não teve o colírio pingado, diz assim, mas isso é o privilégio. Os índios estão cheios de privilégios. Pessoas que batem cara contra o muro, né, não conseguem enxergar e além, não entendem esse contexto todo, acham que o indígena na universidade, primeiro, não é o lugar dele, né? Dizem logo assim. Segundo, que eles estão aqui gozando de um privilégio. E, na verdade, se trata de uma conquista, né? Se trata do direito de todo brasileiro. E todos os brasileiros têm esse direito. Quem ainda não conquistou, tem que correr atrás. Então, se criou todo um sistema de atendimento a essas comunidades, ao ensino superior. Agora se está pensando que os indígenas precisam ser professores também nas universidades. Mas vai concorrer com os professores macacos velhos da universidade? Ou será que vai ser necessário criar políticas para a inclusão desses indígenas também na universidade? Provavelmente, né? A universidade é bem fechadinha para essas coisas. Mas é algo a ser pensado. E, obviamente, vão ter muitos professores que vão ficar aborrecidos com tudo, mas é uma demanda que a própria sociedade e os indígenas fazem parte dessa sociedade, é a forma de resistir, pessoal. Não é a forma de bater na porta, dizer, é um direito nosso, queremos fazer parte. Então, tem as pessoas que acham que nós não queremos fazer parte, e tem outras pessoas que sabem que nós fazemos parte. E fazer parte significa entrar em todos os ambientes dessa sociedade. E o mais importante, posso ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou. Eu posso trazer toda a minha cultura, e isso só tende a fazer todos nós crescer. Só gente muito cabeçuda, com óculos bem escuros ainda, é que não perceberam que a melhor forma da gente se tornar humanos é a gente poder
dividir a nossa humanidade uns com os outros. Né? É a forma de a gente trocar. E os povos indígenas têm dado lição com relação a isso. Eu vou parar por aqui para poder abrir para a conversa. E, por enquanto, é isso. Obrigado.